Nesta demonstração do BDR Suite, vou orientá-lo na configuração de backups para suas VMs do Azure, usando o backup do Azure Snapshot, com uma cópia de backup para outro local e restaurando seus dados quando necessário. O BDR Suite oferece backups sem agente para máquinas virtuais do Azure, com políticas de backup personalizáveis e opções de restauração flexíveis, permitindo que os backups sejam armazenados localmente ou no seu armazenamento em nuvem preferido. Para começar, visite o site do BDR Suite e clique em Iniciar avaliação gratuita. Baixe e instale o BDR Suite em máquinas Windows ou Linux, ou execute-o como um container Docker. Para um vídeo passo a passo sobre como instalar o servidor de backup do BDR Suite, confira o link na descrição. Certifique-se de preencher o formulário fornecido para assistência técnica. Quando a instalação estiver concluída, abra o console web do servidor de backup no seu navegador. Digite seu nome de usuário e senha e clique em Entrar. Agora você pode experimentar o teste gratuito de 30 dias com todos os recursos do BDR Suite em seu ambiente. Como primeiro passo, configure o repositório de backup para armazenar seus dados de backup. Você pode fazer isso no menu Infrastructure Backup Repository. Você pode usar opções de armazenamento local ou remoto, como DAS, NAS ou SAN. Como alternativa, você pode usar seu próprio armazenamento em nuvem pública, incluindo Amazon S3, Azure Blob, Google Cloud e serviços compatíveis com S3, como Wasabi, Minio e Backblaze. Agora, vamos adicionar a conta do Azure como fonte de dados para backup. Navegue até a guia Cargas de Trabalho na Nuvem, menu Fontes de Dados e clique em Conta do Azure. Clique para adicionar uma nova Conta do Azure. Para adicionar sua conta do Azure, você precisará do seu ID de locatário, ID do aplicativo e senha do aplicativo. Além disso, você precisa criar uma função para as assinaturas que planeja usar para backup e recuperação e adicionar uma atribuição de função. Você pode gerar esses detalhes seguindo os pré-requisitos no painel direito. Para um vídeo detalhado sobre como habilitar esses pré-requisitos, verifique a descrição. Após concluir os pré-requisitos, você terá os detalhes necessários. Insira as informações da sua conta do Azure, como nome, ID do locatário, ID do aplicativo e senha do aplicativo, e clique em Salvar. Sua conta do Azure agora está listada com sucesso no BDR Suite como uma fonte de dados para backup. Agora, você pode configurar o backup para suas máquinas virtuais do Azure. Navegue até Backup. Configurar backup e escolha Azure. Especifique o nome do trabalho de backup. Em seguida, escolha sua opção de backup. O Azure Snapshot Backup cria snapshots automatizados e os mantém em sua conta do Azure. Um vídeo passo a passo para configurar o backup de snapshot do Azure está disponível na descrição. Neste vídeo, mostrarei a outra opção, o Azure Snapshot, com uma cópia de backup para outro local. Esta opção cria o snapshot na sua conta do Azure e também copia os dados da sua VM para o seu armazenamento preferido, como armazenamento local, remoto ou sua própria nuvem pública. Em seguida, escolha o repositório de backup para armazenar esta cópia. Depois que os detalhes básicos forem inseridos, clique em Avançar para prosseguir. Selecione a conta do Azure, a assinatura e o grupo de recursos, e clique no botão Listar VMs. Para listar todas as máquinas virtuais, você pode selecionar as VMs que deseja fazer backup. Para as VMs selecionadas, você pode habilitar o processamento com reconhecimento de aplicativo para garantir backups consistentes com transações de seus aplicativos Microsoft. Além disso, você pode habilitar Pre-Post Scripts para executar scripts antes e depois do trabalho de backup. O BDR Suite oferece opções flexíveis de agendamento de backup. Selecione a frequência de backup para backups incrementais. Para esta demonstração, configurei backups diários às 21 horas. Apenas o backup inicial é completo. Depois disso, são backups incrementais para sempre. Também escolhi os valores padrão para as configurações avançadas de backup. Quando terminar, clique em Avançar para prosseguir. Agora, selecione quantos snapshots você gostaria de reter em sua conta do Azure. Por exemplo, definir um limite de retenção de 5 excluirá o snapshot mais antigo quando um novo for tirado,
mantendo apenas os 5 mais recentes. Em seguida, você pode definir a retenção para os dados de backup da VM armazenados no armazenamento local ou na nuvem. Se você desabilitar a retenção, todos os pontos de restauração serão mantidos indefinidamente. Você também pode habilitar a retenção e personalizar as políticas, como o número de dias ou versões que deseja reter, conforme seus requisitos de armazenamento e conformidade. Uma vez feito isso, clique em Next para prosseguir. Por fim, revise a configuração do seu trabalho de backup. Se você quiser executar o trabalho de backup imediatamente após a configuração, você pode marcar a caixa e clicar em Salvar. Clique em Agendar agora na caixa de diálogo de confirmação. Você será redirecionado para a página da lista de empregos. Clique no ícone de progresso para visualizar o andamento do backup. Após o backup ser concluído, você pode editar, verificar status, visualizar relatórios e gerenciar seus trabalhos de backup aqui. Clique no ícone de relatório para visualizar os relatórios de backup. Você pode escolher restaurar uma VM do Azure e seus discos ou volumes de duas maneiras. Primeiro, no nível do trabalho de backup, onde todos os trabalhos do Azure são listados. Aqui, você pode selecionar o trabalho que contém a VM com backup feito no menu Recovery em Restore Backup Data. Como alternativa, você pode restaurar VMs no nível da conta. Esta opção lista todas as VMs com backup feito em uma conta específica do Azure, acessível no menu Recovery em VM Level Recovery e depois em Azure. Neste vídeo, restaurarei a VM a partir de sua tarefa de backup. Navegue até o menu Recuperação e clique em Restaurar dados de backup. Clique no botão Restaurar ao lado do trabalho de backup. Primeiro, selecione a VM do Azure que você gostaria de restaurar. Em seguida, escolha o tipo de restauração que se encaixa em suas necessidades. Agora, vamos dar uma olhada mais de perto em cada uma das opções de restauração, uma por uma. Agora, vamos dar uma olhada em como executar a recuperação de VM a partir de um snapshot do Azure. Primeiro, selecione a VM do Azure que você deseja restaurar. Em seguida, escolha na opção VM Recovery from Azure Snapshot. Isso permite que você restaure a máquina virtual inteira para um estado anterior dentro da mesma região. Você pode restaurá-la para a mesma assinatura ou para um grupo de recursos diferente, dando a você flexibilidade no seu processo de recuperação. Selecione o ponto de restauração do qual deseja recuperar os dados de backup e clique em Avançar para prosseguir. Em seguida, escolha as opções de restauração, como assinatura. Você verá todas as assinaturas vinculadas à sua conta do Azure. Depois de selecionar uma assinatura, os grupos de recursos disponíveis serão listados para você escolher. Observe que as VMs com backup só podem ser restauradas para a mesma região. Para a rede virtual, você tem duas opções: usar uma VNet existente ou criar uma nova. Neste vídeo, selecionei a opção VNet existente. Você precisará escolher entre as redes virtuais disponíveis e escolher as sub-redes correspondentes. Se decidir criar uma nova VNet, o BDR Suite a criará e atribuirá automaticamente. Dê à sua VM restaurada um nome que atenda às suas necessidades e selecione sua opção de inicialização preferida. Em seguida, escolha os volumes que deseja anexar da VM com backup. Você pode modificar a capacidade e o tipo de armazenamento, se necessário. Observe que todos os discos serão restaurados como discos gerenciados. Revise todas as configurações de recuperação e clique em Restaurar. Clique em OK e continue para iniciar o processo de restauração. Você será redirecionado para a página de restauração de dados de backup, onde poderá ver o progresso da restauração. Após a conclusão da recuperação, você poderá encontrar a VM restaurada na sua conta do Azure, sob a assinatura e o grupo de recursos selecionados. Agora, clique no ícone de relatório para visualizar a página do relatório de recuperação e clique no ícone de log para visualizar os logs de restauração. Agora, vamos analisar a recuperação de disco a partir de um instantâneo do Azure. Primeiro, selecione a VM do Azure que você deseja restaurar. Em seguida, escolha a opção VM Recovery from Azure Snapshot. Isso permite que você restaure a máquina virtual inteira para um estado anterior dentro da mesma região, com a flexibilidade de restaurá-la para a mesma assinatura
ou para um grupo de recursos diferente. Selecione o ponto de restauração do qual deseja recuperar os dados de backup e clique em Avançar para prosseguir. Em seguida, escolha as opções de restauração, como assinatura. Você verá todas as assinaturas vinculadas à sua conta do Azure. Depois de selecionar uma assinatura, os grupos de recursos disponíveis serão listados para você escolher. Observe que as VMs com backup só podem ser restauradas para ser a mesma região. Em seguida, escolha os discos ou volumes que deseja restaurar. Você pode modificar a capacidade e o tipo de armazenamento, se necessário. Observe que todos os discos serão restaurados como discos gerenciados. Por fim, revise a configuração de recuperação e clique em Restaurar. Clique em OK, prosseguir para iniciar a restauração. Você será redirecionado para a página de restauração de dados de backup, onde poderá ver o andamento da restauração. Após a conclusão da restauração, você poderá encontrar o disco restaurado na conta do Azure, na assinatura e no grupo de recursos selecionados. Agora, clique no ícone de relatório para visualizar o relatório de recuperação e clique no ícone de log para visualizar os logs de restauração. Agora, vamos dar uma olhada na recuperação da montagem do disco. Selecione a VM do Azure. A opção Disk Mount monta o disco da VM com backup no Disk Management Service do BDR Suite Backup Server, usando o BDR Suite Virtual Drive. Isso permite que você acesse discos e volumes com backup instantaneamente, sem restaurar o backup inteiro. Selecione o ponto de restauração do qual deseja recuperar os dados de backup e clique em Avançar para prosseguir. Primeiro, selecione o disco que você quer montar no BDR Suite Virtual Drive. Depois que ele estiver montado, você pode usar o Windows Disk Management Service para navegar facilmente pelo disco e acessar seus arquivos. Por fim, revise a configuração de recuperação e clique em Restaurar. Clique em OK e continue para iniciar o processo de restauração. Você será redirecionado para a página de restauração de dados de backup. Clique no ícone de progresso. Para visualizar o status do processo de restauração, assim que a recuperação for concluída, o Vembu Virtual Drive será montado na máquina, onde o BDR Suite Backup Server está instalado, permitindo que você acesse seus dados de backup instantaneamente. Navegue até a recuperação. Gerenciar unidade virtual, BDR Suite. Você pode habilitar o compartilhamento NFS para acessar a unidade virtual remotamente. Para desmontar a unidade virtual, clique no botão Desmontar. Agora, navegue até Relatórios, Recuperação de dados e clique em Montagem de disco. Para ver o relatório de restauração, agora vamos dar uma olhada na recuperação do disco de download. Selecione a VM do Azure. Você pode baixar discos de backup em vários formatos, como VHD, VHDX, VMDK, Flat VMDK e RAW. Essa flexibilidade permite a restauração perfeita do Azure para diferentes ambientes. Exemplo: você pode baixar o disco em VMDK plano e migrar a VM do Azure, como um VMware On-Premise também. Escolha o ponto de restauração do qual deseja recuperar os dados e clique em Avançar para prosseguir. Em seguida, escolha o host que deseja restaurar e selecione o local de destino clicando no ícone da pasta. Escolha o local de destino para baixar os dados de VM ou disco com backup. Você pode selecionar uma unidade local ou qualquer unidade compartilhada de rede mapeada para o BDR Suite Backup Server. Escolha um dos formatos de arquivo virtual para baixar seu backup. Neste vídeo, escolhi baixar o disco virtual no formato VHD. Por fim, revise a configuração de recuperação e clique em Restaurar. Clique em OK prosseguir para iniciar a restauração. Clique no ícone de progresso. Para visualizar o status do processo de restauração, navegue até Relatórios, Recuperação de dados, Download disco, para verificar o relatório de restauração, e navegue até o local designado para encontrar o disco baixado. Agora, vamos dar uma olhada na recuperação de VM do repositório de backup. A opção VM Recovery from Backup Repository permite que você recupere a VM inteira dos dados de backup armazenados no repositório. Para um vídeo passo a passo sobre como executar a recuperação de VM do Backup Repository, confira o link na descrição. Agora, vamos dar uma olhada na recuperação em nível de arquivo.
Selecione a VM do Azure que você deseja restaurar. A recuperação em nível de arquivo permite que você recupere arquivos ou pastas específicos do seu host Windows de forma granular. Selecione o ponto de restauração do qual deseja recuperar os dados de backup e clique em Avançar para prosseguir. Vamos expandir a árvore para selecionar os arquivos ou pastas específicos que você deseja restaurar. Você tem a opção de restaurar esses itens para o servidor de backup. Uma vez feito isso, clique no ícone da pasta para expandir a estrutura da árvore e selecionar o local de restauração. Escolha suas configurações preferidas para compactação e criptografia e clique em Avançar. Por fim, revise a configuração de recuperação e clique em Restaurar. Clique em OK Prosseguir para iniciar a restauração. Agora, você será redirecionado para a página de restauração de dados de backup. Clique no ícone de progresso. Para visualizar o status do processo de restauração, navegue até Relatório Recuperação de Dados. Recuperação em nível de arquivo. Para verificar o relatório de restauração. E navegue até o local designado para encontrar os arquivos e pastas restaurados. Agora é sua hora de experimentar. Visite nosso site para começar seu teste gratuito de 30 dias. E se precisar de assistência, entre em contato com o suporte do BDR Switch. Obrigado por assistir.